Estar num planeta de provas e expiações gera que consequências? Muito interessante o tema, né? Opa! Então, agora nós vamos nos concentrar em fazer uma prece antes da palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, dirigindo a Jesus, nosso Mestre amado, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a mentora dessa casa, que todos possam estar presentes aqui conosco, nossos mentores espirituais, incluindo a Nilva, para que possamos aprender um pouco mais hoje, ter mais conhecimento na nossa vida e colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar sempre pessoas melhores. Que assim seja. Boa noite a todos. Opa! Nossa, já vamos começar brilhando. Em quase todas as minhas palestras, chega um momento em que eu faço a vinculação do que significa a gente estar encarnado num planeta de provas e expiações. Aí eu resolvi fazer uma palestra trabalhando só esse tema. Porque assim, a gente estuda e muitas vezes a gente não consegue fazer a abstração para a nossa vida. E eu tenho como o meu foco é conseguir trazer o Espiritismo, né, o que nós conhecemos do Espiritismo, para a nossa vida. Tá? Para que a gente consiga fazer a leitura daquelas situações que nos acontecem segundo o entendimento da doutrina. E entender aonde a gente está facilita muito, porque quando a gente pensa naquilo que nos faz sofrer, o que nós pensamos sobre aquilo agrava ou facilita, tá? Ou nos ajuda a entendermos aquilo de um modo mais adequado que nos traga aprendizados. Então é o seguinte, hoje, quando a gente, por exemplo, está acompanhando as redes sociais, o que a gente vê? A gente vê famílias felizes, pessoas bem-sucedidas, corpos saudáveis e bonitos, casais felizes, famílias, mesmo adultas, que se relacionam bem. E aí a gente olha para esse cenário e olha para a nossa vida. E a nossa vida nem tem uma coisinha que não está tão ruim, muitas vezes. Ou mesmo que tenha algumas boas, tem algumas muito ruins. E isso faz com que a gente sofra. Quando eu vejo, de repente, todas as pessoas que estão no meu Insta, parecendo que estão num relacionamento feliz e eu não tenho um relacionamento feliz, isso dói. Eu até separei essa postagem, né, que diz que hoje as redes, elas são as sombras da caverna de Platão, né, as imagens que a gente vê e acredita que é o mundo lá fora. E aí, a pergunta que eu gostaria que vocês se respondessem agora, para a gente ver melhor até o final da minha fala, é: o que te causa sofrimento? O que te causa dor? Quais são tuas mágoas? Vamos ver a nível geral agora? O que faz as pessoas sofrerem de modo geral? Para quem não sabe, eu sou psicóloga. O que eu faço o dia inteiro? Eu ouço pessoas em dor. O que causa dor? Pais. Gente, poucas pessoas têm os pais que gostariam de ter. Sabe aqueles de família de propaganda de margarina? Então,
Poucos têm, né? Muitos não nos veem, não nos entendem, cobram muito. Hoje está na moda, são narcisistas. Tá? E aí a gente acha que deveria ter pais que nos entendessem mais, que nos promovessem mais, que nos cuidassem mais, que nos amassem mais. E os cônjuges? Que exigem muito, dão pouco, ou tudo aquilo que eles se comprometeram com a gente, eles não fazem. E filhos? Que a gente cuida, dá tudo, se sacrifica e, de repente, não valorizo mais nada que a gente faz. E os amigos? Que muitas vezes não são tão leais quanto nós a eles. E os governos? Aonde está o bom senso? Aonde está a aplicação correta e justa dos nossos impostos? E aí, vemos pessoas, organizações, nada. E a gente traz isso para nós mesmos, né? Nós não somos o que nós achamos que deveríamos ser. Nós somos muito aquém das expectativas que a gente tem para conosco mesmo. E aí, sem mais nem menos, a gente perde o emprego, perde uma oportunidade, não consegue passar naquela vaga que a gente queria. Sem contar as mortes e separações. E aí a gente se pergunta, né? Por que comigo não acontecem as coisas boas? Por que comigo sempre acontece isso ou aquilo? Por que eu não tenho direito de ter uma família feliz, de ter um parceiro legal, filhos amorosos? Lembra, o nosso tema é o que significa estar num planeta de provas e expiações. Então, para isso, eu listei uma série de coisas que vocês que estão assistindo, provavelmente se enquadrem com a dor de vocês em algum desses lugares. Vamos aplicar a doutrina? O que a doutrina nos traz? A doutrina nos traz onde estamos, quem somos, com quem estamos, por que estamos aqui e como se dá o processo de evolução. Onde estamos? Planeta de provas e expiações. Quem somos? Espíritos criados simples e ignorantes. No começo da evolução. Com quem estamos aqui? Com espíritos no início de sua jornada. Por que estamos aqui? Para evoluirmos, para nos modificarmos, para nos desenvolver. Como se dá esse processo? Na interação com outros espíritos iguais a nós. E nós estamos em algum grau, não pega na TV, entre a nossa animalidade, que seriam nossos instintos, e a nossa angelitude, a nossa espiritualidade. Tá. Agora, vamos lá. Então, o que significa sermos um espírito simples e ignorante num planeta de provas e expiações? Então, o lugar que nós estamos é um planeta de provas e expiações. Vamos entender. E aqui é importante. Dentro da gradação dos mundos, existem os mundos primitivos. Pensem no homem da caverna, tá? E estamos no expiações e provas. Estamos no início, estamos próximos da base. Dizem as fofocas espirituais que estamos rumando para a regeneração. E aqui eu trouxe para a gente ter clareza do que significa, né? Só que eu não vou falar de provas e expiações, eu vou falar de celestes. Só para vocês terem ideias. Vida puramente espiritual, sentimentos puros de amor, moral perfeita, inteligência e saber completos, sensibilidade e beleza sublimes, espíritos puros.
Tá? Então, vejam que tipo de ser habita os mundos celestes. Veja onde nós estamos. Então, o que isso significa? Que nós estamos num mundo onde o mal ainda predomina. O que significa provas? Vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que a suportam. Nós estamos em 2023. Estava comentando aqui com elas quando a gente chegou, que eu nasci no sítio. E eu lembro quando chegou a luz. E, gente, não foi a iluminação de noite que encantava a gente. Todo mundo ficava animado com a geladeira. Por quê? Conservava os alimentos. Como que a gente comia carne? Né? Eu lembro muito que tinha o sítio do meu avô, né? Todos os sítios vizinhos também tinham os seus porcos, os seus bois, as suas galinhas. E no dia de carnear o porco, vinha todos os vizinhos, ajudavam a carnear. Depois, cada um levava um pedaço. Na semana seguinte, era o outro vizinho, porque não tinha como conservar. Aqui na região, eles tinham a coisa ainda de conservar na banha, né? Lá em Santa Catarina, a gente não conhecia. Então, vejam o quanto era difícil a conservação de alimentos. E eu estou falando em 1973, mais ou menos. Eu sou de 68, eu não tinha 6 anos, quando chegou aonde eu morava. Então, estar aqui na Terra e passar pelas dificuldades, hoje em 2023, por exemplo, pensa que 2 coisas que nós temos, que é anestesia e antibiótico. O quanto essas 2 coisas possibilitaram que a gente não morra ou não sofra com coisas simples. Antigamente se morria com uma dor de dente. Dava para chegar numa septicemia. Até 1950, a vida média era 48 anos, gente. Hoje a vida média é de 73 anos. Tá? Então, pensam como o que é estar reencarnado aonde há muito primitivismo. Tá? Nós estamos no melhor momento da Terra, no âmbito de tecnologias e facilidades. Mas temos a vida útil do corpo, temos o que essas tecnologias também provocam lembra, o mal predomina. Então, as tecnologias também trazem novas formas das coisas serem ruins. Expiações. Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Então, cada encarnação nossa, ela normalmente vai ter as situações em que a gente vai se engajar em novos aprendizados e as consequências das nossas ações passadas. É como se fosse assim, gente, não é colônia de férias. É escola. Ou mais próxima que uma prisão escola. Tá? Lembra aqueles primeiros slides que eu passei? Então, aquilo não é desse mundo. Aqui estamos sofrendo as consequências das coisas que nós não conseguimos aprender no passado e fazendo as situações que nós precisamos para o aprendizado de agora. Achei linda essa imagem. Muitas vezes as nossas expiações é o peso que a gente está carregando a mais. A gente tinha a opção de aprender. A gente foi preguiçoso, deixou falar assim, na próxima encarnação eu aprendo. E aí traz um peso que dificulta a gente de voar. Então, quem somos nós? Somos espíritos criados, simples e ignorantes, e tendemos à evolução. Então, quem está encarnado aqui na Terra, predomina a ignorância,
o desejo do mal e todas as más paixões. Eu gosto desse slide aqui. Ele mostra. Estamos convivendo com quem? Com pessoas assim. E aí vem as nossas dores. Por que meu pai é como é? Porque ele é um espírito simples e ignorante que ainda tem mais mal do que bem. Por que meu filho age como age? Porque ele é um espírito simples e ignorante que está começando o teu desejo do bem. Por que que o governo é como é? Porque os políticos são espíritos ignorantes, com orgulho e com egoísmo, e que ainda as paixões, como o apego ao poder, ao se apropriar do dinheiro, usar as coisas a seu próprio benefício, ainda faz sentido para esses espíritos. As separações. Por que quem eu amei tanto, um dia não me quis mais? Porque é um espírito simples e ignorante, com orgulho, com egoísmo, e que viu alguém mais bonita, alguém mais legal, alguém mais simpática, e não quis mais brincar comigo. Foi brincar com a outra amiguinha. Mas eu amava, eu cuidei, eu fui fiel, eu fui honesta. Ok. Mas ele ainda não conseguia. Ah, mas ele me prometeu. Talvez quando ele prometeu, ele realmente achasse que ia conseguir. Né? Na segunda-feira, quando a gente olha o espelho, a gente não fica convicta de que a gente vai fazer uma dieta? A gente quer fazer dieta. Na quarta-feira, a gente já se perdeu. Tá? Era verdade que a gente queria fazer dieta? Era. Quando ele prometeu ser fiel até a morte, era verdade? Era. Mas ele não conseguiu. Nós esperamos fidelidade, lealdade, sinceridade de espíritos que ainda não têm. Eu acho muito interessante porque, de verdade, nós somos muito ingênuos. Por que nós esperamos o melhor das pessoas? Baseado em que nós esperamos o melhor das pessoas? Ou até o melhor de nós mesmos? Eu sei o que vocês fizeram nas encarnações passadas, gente. Vocês mataram, vocês roubaram, vocês se prostituíram, usaram mal o poder. Vocês podiam, vocês estavam no lugar certo. É um lugar, seria a mesma coisa de a gente pensar assim, numa escola primária, que tipo de aluno tem? Aluno primário. Quem reencarna num planeta de provas e expiações? Quem tem a evolução característica. Nós não somos os espíritos puros. Nós somos aqui os imperfeitos. Ó, com quem estamos aqui? Com espíritos em aprendizado. Dominam. E aí, o que as pessoas fizeram nas encarnações passadas? Elas mataram, elas roubaram, elas se prostituíram. Por quê? Porque elas estão num planeta onde os instintos ainda predominam. Começando o teu desejo do bem. Por que estamos aqui? Para evoluirmos. Todos. Porque ainda não somos evoluídos. Como que se dá? E aqui está a grande questão, gente. Pela convivência com os espíritos diferentes. Vejam só. Vamos imaginar a Terra como uma prisão. Quem está aqui? Os que matam, os que roubam. Mas eu não mato, eu não roubo. Agora,
mas você ainda está na prisão. Você, nesse momento, você vai conviver com quem ainda faz isso. Esse é o desafio, esse é a prova e também a expiação, de estar convivendo com seres ainda primitivos dessa forma. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Estar aqui na Terra implica em passarmos por tudo que a Terra proporciona. E a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a nossa contribuição para o desenvolvimento da Terra. Todos nós temos a oportunidade de, com o nosso próprio desenvolvimento, ajudar o desenvolvimento do planeta. Então vamos lá. Sermos um espírito simples e ignorantes, encarnado num planeta de provas e expiações, gera que consequências? Isso? Porque para isso acontecer, gente, todos que estivessem aqui precisavam ser evoluídos, ter o desejo do bem, ser capaz de fazer o melhor para o outro. Isso aqui é fake. Isso aqui a gente não acha. Por quê? Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo na nossa vida é consequência do que a gente fez e do que a gente não fez. Vamos lá. Eu posso entrar no doutorado se eu não fiz o Fundamental 1? Não. Vem uma prova de doutorado para quem está no Fundamental? Não. Então vejam, todas as situações da nossa vida são nossas. Se Deus for justo, as provas e as expiações são nossas. Tudo na nossa vida é para nos desafiar, e isso é importante. Não é uma colônia de férias. Então as coisas, elas exigem um certo foco. Por exemplo, por que vocês não estão em casa assistindo série? Vir, tomar um passe, ouvir, depois de um dia cansativo, alguém falando, a gente precisa saber por que está fazendo isso. Para a gente se motivar. Mas vejam, o que vocês levam daqui pode tornar, né, cada semana que vocês vêm, vocês se reequilibram energeticamente e vão aumentando o entendimento de vocês sobre a vida. É um foco, é uma disciplina. Veja, necessariamente não é um sofrimento, mas que faz vocês, no decorrer dos anos, estarem melhor. Então vejam, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. A dor vai acontecer. Por quê? No primário temos aulas do primário. Não é óbvio? Só que, gente, eu atendo muito espírita. Quando eles me contam a dor deles, muitas vezes eu até fico pensando assim, gente, mas em toda a construção do pensamento dessa pessoa, ela não está trazendo o espiritismo. E pessoas que estudam. É como se o espiritismo fosse para a casa espírita, e quando acontecem as coisas, a pessoa não consegue fazer leitura. Por que comigo não? Sei lá, um relacionamento afetivo saudável. Como eu me relacionei com as pessoas nas encarnações passadas? Que tipo de vínculos eu construí? Vínculos de amor? Ou vínculos todos complicados?
Por que certas coisas acontecem sempre comigo? Porque eu ainda não aprendi? Quando que a gente faz uma prova de novo lá na escola? A gente repete a prova. Quando a gente não aprendeu. Então, aquela situação está acontecendo de novo? Então, se pergunta, o que eu ainda não aprendi? Por que eu não tenho direito? Porque com essa pergunta parece que todos os outros têm. Gente, olha direito. Eu tive esse insight, eu tinha uns 13, 14 anos. Né? Um dia observando, né, cada uma das minhas amigas, aqui tinha mais dinheiro, tinha pais que brigavam. Aqui tinha dinheiro e pais mais harmoniosos, tinha problema de saúde na família. Aí eu fui olhando e falei assim, nossa, não tem ninguém com tudo funcionando, com tudo equilibrado. Vocês já repararam que aqui na Terra, normalmente assim, a gente tem algum lapso, né? Um tempinho, sei lá, um mês que você olha e fala assim, tá tudo bem mesmo? Tá tudo funcionando? Mas não se entusiasmem, né? Essas fases são poucas. Por quê? Porque não é férias. Vem o próximo aprendizado. E aqui vem uma construção importante, gente. É muito comum a pessoa falar para mim assim, mas Nilva, eu sou uma pessoa boa, eu cuido, eu ajudo, por que eu só encontro coisas ruins para mim? Porque a pessoa não entende isso aqui. Quando eu digo que hoje eu sou boa, que hoje eu estou aqui fazendo palestra, hoje é a segunda palestra hoje, né? Esse é o meu plantio de hoje. Eu vou colher em algum momento. Talvez nessa encarnação. Bem provável que na próxima. O que eu estou colhendo hoje? É o que eu plantei ontem. E eu sei o que eu plantei ontem? Não. Véu do esquecimento, graças a Deus. Graças a Deus que nós temos o véu do esquecimento e que a gente não tem consciência de quais foram as cabuladas de aula que a gente deu, as provas que a gente não prestou atenção, não cuidou. Porque elas são com pessoas que hoje estão na nossa família. Então, o que eu colho hoje? O que eu plantei ontem. E nós temos que tomar muito cuidado ao fazer a colheita hoje, a gente não fazer novos compromissos. Nós estávamos conversando, estava contando do meu filho mais novo, e eu tenho uma questão com chácara. Faz pouco tempo que eu consegui sair da última que chegou na minha vida. Agora, meu filho mais novo está aprendendo uma tal de permacultura e que provavelmente aqui na frente eu vou ter que pensar em comprar uma chácara. Aí eu olho a minha vida, eu já contei algumas vezes para vocês, né? Gente, o meu contato com o mato eu vou lá no Lago Igapó, vou lá no Jardim Botânico, uma hora e meia lá circulando, volto para o meu apartamento, tá? Eu estou feliz da vida. Mas essa temática volta para a minha vida. Por quê? Eu não sei. Mas o endereço é meu. A fatura está vindo para o lugar certo. Me cabe aprender o que eu ainda não aprendi. Não sei. Vai ter toda uma programação reencarnatória que vai visar os nossos aprendizados. Então, como se dá o processo? Convivendo com espíritos, cada um no seu nível, que eu não sei qual é. Porque esperamos só coisas boas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos chefes. Baseados em quê? Na nossa vontade? Que seria melhor, seria justo?
planeta de regeneração, poderíamos encontrar isso. Mas aqui nós temos desafios reencarnatórios que vão se dar exatamente pelo convívio com meu pai. A história da chácara vem do meu pai. Lá nasci no sítio. Aí meu pai resolveu fazer faculdade. Aí foi dentista. Aí começou a migração para o Mato Grosso, ele se encantou, foi lá e comprou um monte de mato. Mas o mato era muito longe, comprou lá a chácara que ele morou. Eu aqui, seguindo minha vida, meu marido quis comprar uma chácara, fomos morar na chácara. A gente separa, fiquei com a chácara para vender. Levei um tempão para vender, começaram a depredar, e com 2 filhos pequenos, uma complicação, ufa, consegui vender a chácara. Meu pai desencarna, o que acontece? Ele morava numa chácara, herdei eu e meus irmãos uma chácara e a terra de mato. Tá? E aí, voltando para o capítulo atual, agora meu filho quer trabalhar com terra. Vejam, não sei porquê, mas está aqui. E em cada capítulo eu tive que viver uma coisa específica. Deus é injusto? Eu sei exatamente porquê? Não, mas é meu. E outra, meu pai é um espírito imperfeito. As coisas que ele escolheu me afetam. O governo, A ou B. Nessa hora, quando a gente olha, por exemplo, Israel, né, ou a Ucrânia, até que é bom morar no Brasil e ter os governantes que a gente tem, né? Pelo menos eles não inventam guerra. É interessante, é legal a gente olhar o que acontece em Israel. Que, gente, eles ficaram um tempo sem fazer guerra. Eu não sei exatamente de quantos anos, mas não foram muitos. Lá, a guerra entre eles é muito antiga. Em poucos momentos eles pararam de brigar. Que espíritos são aqueles? Veja que nós realmente evoluímos. Hoje, temos só 2 núcleos de guerra no mundo. Que nos chocam, nos deixam horrorizados. Isso mostra o quanto que nós já evoluímos. Mas, o que nós temos? Com o que nós convivemos no nosso dia a dia? Mesmo, a gente espera comportamentos evoluídos de nós. Baseados em quê? Que a gente espera ser mais inteligente, ser mais equilibrado, ser mais maduro, ser mais capaz, ser mais determinado, procrastinar menos. Baseados em quê que a gente espera? A gente pode querer assim, nossa, eu sou desorganizado, já contei para vocês. Então, assim, para eu conseguir ter um mínimo de organização, eu preciso de muito foco. Essa sou eu. Cheguei até aqui com 55 anos, sem dívidas, né, com a vida razoavelmente organizada, mas não é natural. O meu filho mais velho, eu achava lindo, né, porque assim, não puxou para mim. Porque desde criança ele era todo organizado. Tudo com listinha, tudo com agenda. Ele já trouxe. Eu não. Então, baseado em que a gente espera as coisas pra gente? Num planeta de provas e expiações. Eu estou aqui. Eu não sou um espírito missionário. Vocês também não. Então, nós temos imperfeições. Podemos ter. Devemos nos melhorar. Parece simples,
a gente entender, mas é muito, a gente pensa que está em outro lugar. A gente espera. Hoje a pessoa estava me contando alguma coisa. Guardar lugar. Uma apresentação de criança, né? Os pais chegam e guardam lugar para os outros familiares. Aí as pessoas chegam e não conseguem lugar porque os outros estão reservando. E aí a pessoa muito brava. Aí eu me lembrei que assim, meu mais novo tem 25. Eu me lembro dessa briga lá atrás. Digamos assim, toda vez a diretora falava que não era para guardar lugar, todo mundo guardava. Quem já tem esse princípio fica chocado, fica indignado. Mas é exatamente ali na convivência de saber, vai acontecer isso. As pessoas vão guardar. Aquela raiva, aquela intransigência que aparece, aquela lá, mostra como a gente lida com quem ainda não tem. E as pessoas que guardam lugar, elas têm direito de estar aqui. Elas estão no lugar certo. A pergunta que a gente sempre tem que se fazer é por que nós estamos aqui, junto com essas pessoas. Então, que consequências há em estar encarnado num planeta de provas e expiações? É que nós vamos lidar com as imperfeições. Estaremos em provas e estaremos em expiações. E alguém me deu um alerta esses dias, quando assisti uma das minhas palestras, e eu achei muito interessante. Aí a pessoa falou assim, Nilva, mas a gente fica agoniada, porque você fala, é a verdade, mas é ruim. Eu falei, nossa, o Espiritismo é consolador. Eu falei, deixa, eu preciso começar a fechar minhas palestras de forma diferente. Gente, não é simples estar aqui, reencarnado. Mas nós não estamos sozinhos. Eu posso não lembrar, porque eu tenho essa questão com chakra e terra, mas cada vez que eu tenho uma situação, eu rezo, peço auxílio, e no dia seguinte eu tenho clarezas para tomar decisões. Ou algumas coisas eu tenho que me resignar, eu preciso aceitar. Nós temos proteção. Nós temos que pedir, orar e vigiar, para nós podermos sim dar conta da nossa jornada, do nosso aprendizado, dos nossos desafios. Não estamos sozinhos, não se engane. Inclusive, assim, para deixar bem claro, gente, toda noite nós temos uma vida espiritual. Toda noite a gente desdobra e pode encontrar com nossos mentores, dá para fazer terapia, tá, gente? A gente pode chamar os psicólogos de lá para nos ajudar, os engenheiros da reencarnação para nos nortear o porquê que nós fizemos aquelas escolhas, quais foram as questões passadas que estão nos levando para essa situação. A gente pode, a gente deve pedir. E aqui, estudar, entender como a vida funciona, para que a gente possa fazer plantios melhores, que a gente, ao colher as coisas difíceis, a gente não construa outras coisas difíceis. Então, vamos aproveitar para encerrar pedindo na nossa oração o auxílio que nós precisamos. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão dinâmico, com tantas oportunidades para nos desenvolvermos. Pedimos o auxílio para que não nos percamos com tudo que busca matar o nosso tempo tão precioso. Pedimos discernimento para distinguir o que é real e o que não é. Que tomemos cuidado ao compararmos nossas vidas com a dos outros. Nós não sabemos quais são os desafios do outro.
O que é da nossa conta são os nossos. Que tenhamos o auxílio do entendimento que a doutrina nos dá, de nossos mentores, para que possamos tirar de cada situação, de cada dia, todo o aprendizado possível. Que assim seja.